texto que eu recebi é Eclesiastes 4:12. Diz-nos assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Obrigado. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Cantares, capítulo 8, versículo 6. Diz-nos assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Que Deus nos abençoe e Ele nos dirija nessa reflexão. Irmãos, eu visitei um site de relacionamentos para poder trazer essa meditação para vocês, para descobrir algumas coisas lá. Não para descobrir propriamente dito, mas para confirmar aquilo que já tínhamos em mente. E esse site atua no Brasil. E algumas perguntas esse site fez ao público. E as respostas foram as mais variadas. E a pergunta principal era essa: para que você casou? Para que você casou? Com que objetivo você casou? Então, analisando as respostas, eu vi assim coisas interessantes. Por exemplo, para viver mais. Vocês imaginem, o site pergunta: para que você casou? E algumas pessoas responderam: para viver mais. E isso tem uma verdade. Estatísticas mostram que os casais, os casados, as pessoas casadas vivem mais e vivem melhor, comem melhor. Tanto é que, né, essa idade é a idade da barriga, né? Outros casaram para ter uma casa, construir uma vida a dois, ter filhos, construir um patrimônio. Mas a resposta campeã foi: para ser feliz. Para que você casou? Para ser feliz? Ou seja, a grande maioria das pessoas no Brasil casam sonhando, pensando em ser feliz. Essa parece ser uma busca de todos nós. E por que nós temos assim um número absurdo de pessoas tristes e frustradas com o casamento, que as pessoas casam para serem felizes? É porque as pessoas esperam do casamento aquilo que o casamento não pode dar. De imediato, eu quero dizer para você: se você casou pensando em ser feliz, talvez seja essa uma das razões das tristezas e das dificuldades da sua vida. Eu sei que todos nós procuramos melhorar a vida e também melhorar os nossos relacionamentos. Mas parece que os relacionamentos dentro de casa, com o tempo, eles vão se desgastando. Nós vamos nos tornando assim cada vez mais voltados para nós mesmos. E nós vamos deixando certas responsabilidades de lado. E aqui eu quero reiterar a pergunta: para que você casou? Quais são os seus sonhos? As suas expectativas quanto ao casamento? O que você esperava da sua esposa que não veio até hoje? O que você esperava do seu esposo que ele falhou e não lhe deu? Observem que no Brasil e na própria Bíblia é difícil encontrarmos um casal que nos sirva de modelo e de um modelo perfeito. Difícil olharmos até para as páginas da Palavra de Deus e tentar encontrar assim aquele que seria assim um referencial de perfeição. Um dia eu estava falando sobre esse assunto e alguém me falou assim: olha, Isaac e Rebeca. Eu falei: por que ela enganou ele? Então, dentro das páginas da Bíblia, fica até difícil nós buscarmos um casal perfeito. Aí alguém pode pensar: Abraão e Sara. Sempre a gente vê Abraão e Sara sendo referencial, mas dá uma olhada na vida deles lá. Ele foi obrigado, ou ele foi levado a aceitar Agar, dá aquela problemática toda, filho vai embora, né? Vocês sabem da história. Então é difícil encontrarmos um casal que seja um exemplo perfeito de casamento, de como construir e viver uma vida a dois. Diante disto, o que mais nós encontramos são dicas para salvar o casamento. Vocês já pararam para pensar, vocês já entraram na internet para vocês verem quantas dicas aparecem e parece receita para bolo? Faça isso, faça aquilo outro que vai dar certo. Irmão, se isso fosse verdade, nós não teríamos divórcio, nós não teríamos separação, nós não teríamos pessoas com problemas, né?
no seu relacionamento conjugal. E o assunto é tão sério que a maioria dos líderes que se dedicam a esse tema, a tratar esse tipo de assunto com a igreja, usam muito de humor e de psicologia. Tem um que é famosíssimo aí, né? Cláudio Duarte, ele tem que apresentar uma nova piada a cada sermão, senão parece que o povo não consegue ouvi-lo. Técnicas de psicologia são aprendidas e ensinadas na igreja com a intenção de avaliar os problemas, de aliviar as dores e tentar trazer uma solução. Ou até numa tentativa de salvar aquilo que já começou de certa forma errado e com motivações equivocadas. A maioria dos relacionamentos sobrevivem e não oferecem um padrão de bem-estar e felicidade para todos nós. A maioria dos cônjuges desconhecem as bases reais do casamento e quando as descobrem, não se esforçam para resolver os problemas que eles têm dentro de casa. Eu sei que estou falando para pessoas sérias, aqui todo mundo é santo, nascido de novo, filho de Deus, ninguém tem problema, mas eu estou trazendo só uma reflexão para nós começarmos a pensar. Está muito sério esse negócio, vocês estão me olhando assim muito sério. Então, agora, quando nós olhamos essas coisas, parece que isso tem pouco a ver com aquilo que nós imaginamos. Tem casais que dizem assim, olha, a nossa felicidade depende do lugar onde nós vivemos. Que a nossa casa tem muita gente, é muito conturbado, os vizinhos não cooperam. Pare um pouco, preste atenção. Adão e Eva moravam no paraíso. O lugar era perfeito. E eles tiveram problema. Onde tudo funcionava perfeitamente. E ainda tinha a direção, né, presencial de Deus. Então, o tema é complexo, é cheio de armadilhas, e é por isso que a psicologia entra como solução. Eu não estou dizendo que é totalmente errado usá-la, mas a psicologia não vai resolver o problema do pecado. A psicologia, ela não vai resolver as falhas que nós temos quanto aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Não vai resolver. E quando nós entramos na internet, eu disse para vocês que essas coisas parecem receita para bolo, vocês vão encontrar assim, 10 dicas para salvar o seu casamento, 5 passos para melhorar o seu casamento. Vá lá, pratique para você ver se vai dar certo. Tá? Filmes mostram algumas coisas que nós devemos fazer. As novelas, né, mostram uma série de detalhes, aquilo que se pode fazer para que o relacionamento seja melhor. E o que é interessante, nesses filmes e nessas novelas, o final é sempre feliz. O problema é que isso não se aplica dentro da nossa casa. No filme e nas novelas é de um jeito, mas na vida real é bem diferente. E na maioria das vezes, aquilo que vamos fazer, nós temos que combinar com o outro. Porque eu fiz um curso para casal no Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo, de uma semana, e lá tinha um baixinho chamado Francisco Ojeda, um pastor. Ele já faleceu, está na glória, já está dando trabalho lá em cima, e ele era assim muito alegre, parecia assim muito com o Cláudio Duarte. E ele disse que até para você dar flores, e aí eu quero fazer uma pergunta: qual é a mulher que não gosta de flores? Quem não gosta de receber flores? Mulher não gosta de flores, nem tem aqui. Esqueceram de colocar flores aqui no altar, né? A decoração. Mas ele disse o seguinte, que até para o esposo dar flores, ele tem que escolher o momento correto, porque um dia o marido sai do trabalho cheio de alegria, de prazer, de voltar para casa, e ele queria agradar a esposa, passa na floricultura, ele compra um buquê, e quando ele chega em casa, antes de bater a porta, o filho mais velho abre a porta, e a criança tinha feito cocô na casa inteira, ela estava com o jantar atrasado, as coisas tudo bagunçadas, tudo desarrumado, ela teve que sair para fazer pagamento, fazer uma série de coisas, e quando ele entrou, que mostrou o buquê para ela, ela enfiou o buquê na cara dele. Então, até para dar flores, nós temos que ver o momento correto. Há muitas armadilhas, porque nós precisamos pensar que quando um não quer, dois não... Quando um não quer, dois não
não cruzam. Isso aqui é um encontro de casais. Quando um não quer, a coisa não dá certo. Tá? Dentro dessas dicas que nós encontramos na internet, a campeã delas, seja transparente. Irmãos, todos nós escondemos alguma coisa, às vezes até de nós mesmos. E as nossas individualidades levam a isso. Todos nós temos individualidades, particularidades, e nós guardamos, às vezes, conosco mesmo. E determinadas coisas nós não compartilhamos com os outros. Eu fui professor muito tempo em seminário, não quero mais sala de aula. Tem pessoas que vivem mandando recado, pedindo para eu voltar, eu não quero mais. Estou cansado de sala de aula, o meu negócio agora é cuidar de igreja. Deus me deu a oportunidade de estar hoje tomando conta de 2 igrejas. Meu tempo é muito corrido. Mas quando se olha para essa questão da transparência, eu lembro de uma história que o Ojeda contou. Que as mulheres, geralmente, elas compram algumas coisas que os maridos não sabem. Não é verdade? Geralmente, vocês compram algumas coisas que os maridos não sabem. Estou dizendo que é errado e que são coisas que ninguém deve saber, mas são questões pessoais das esposas. E aí o Ojeda contou o seguinte, que um dia a mulher fez uma compra e aí chegou em casa com o carnê e ela escondeu o carnê, pensou que tinha escondido, né, bem, mas o marido descobriu, deu um problema e aí depois ela pegou o carnê, escondeu da filha, e a filha, quando achou o carnê, estava brincando com o carnê, ela disse, me dá isso aqui, porque se o teu pai descobre isso, ele me mata. E aí a criança pegou o carnê escondido e picou o carnê, rasgou o carnê todinho. No dia do pagamento, a mulher não esquece, né? No dia do pagamento, ela foi lá na gaveta e não achou o carnê, e foi em cima da menina, cadê o carnê? Ela disse, mãe, eu rasguei e joguei fora, para o papai não matar a senhora. E enquanto ela rasgava o carnê, na mente dela ela pensava, meu pai não vai mais matar a minha mãe. Então, queridos, todos nós temos essas particularidades, temos essas questões, e aí essa questão da transparência nem sempre vai ser 100% à vista, nós sempre vamos, né, ter algumas coisas, às vezes, você tem filha mulher, é interessante ter filha mulher, porque ela trata algumas coisas com a filha que eu não sei. Um dia desse eu cheguei em casa, eu fiz uma brincadeira com eles, né? Eu cheguei em casa, eles estavam, tem mais alguém que você vai convidar para o seu aniversário? Eu falei, o meu aniversário é em março, eles já estão fazendo a lista. Elas que estão fazendo a lista, entendeu? Não sou eu, são elas. Ela e a filha. Então tem coisas que eles tratam que você não sabe, às vezes você é apanhado assim, de surpresa. Aí tem um outro lá que diz assim, aceite o seu cônjuge como ele é. Queridos, paciência. Quem de nós não tem algo para mudar? Quem de nós não tem o objetivo de ser melhor e não tem algo para mudar e para ser melhor? Ora, ser uma só carne com alguém que me traz problemas e que me frustra todos os dias não é fácil. Então nós temos que pensar nessas coisas, né? Aceite como é, não. Deus não nos aceitou como nós somos. Quem pensa que Deus nos aceitou como nós somos, está completamente equivocado. Nós fomos chamados ao arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança de ideia e de atitude. Então, com as nossas ideias, com as nossas atitudes, com a nossa cabeça cheia dos nossos conceitos, não dava para ser aceito. Nós tivemos que nascer de novo, e isso aí é um processo longo e de profunda mudança. Outra coisa, conheça o seu cônjuge. Eu estava olhando lá. Conheça o seu cônjuge. Irmãos, isso é praticamente impossível. Vejam quantas mudanças o mundo moderno impôs sobre nós. Se nós como casais já conversávamos pouco, vocês imaginem agora depois do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Se você quer ter um momentinho só, você olha para o lado,
Não dá. Irmãos, Ló não conhecia a própria mulher, e mais ainda as suas filhas. Se Ló as conhecesse, ele não teria ido morar na região de Sodoma. Porque vocês já prestaram atenção como termina a história de Ló? Alguém esquecido. Uma mulher que vira uma estátua de sal, ela certamente não fazia mais falta para a família. Se fizesse, Deus não teria transformado ela numa estátua de sal. E aí o que acontece? Esse cara vai praticamente para um lugar isolado com suas filhas. Para lá termina. Ele só é citado lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, mas morreu no esquecimento. Então ele não conhecia a esposa, não conhecia suas filhas. Eu vi o Cláudio Duarte falando, se contradizendo nesses inúmeros vídeos que ele posta. Ele tem um vídeo, se alguém quiser dar uma olhada lá, ele diz assim, que o Adão, ele estava resolvidão, vivia muito bem no paraíso, e de repente, Deus foi lá e disse, tua vida está muito boa, eu vou te dar um problema. Eu vou te dar uma mulher. Isso é um vídeo. Tem um outro vídeo que ele diz que o Adão estava triste, cabisbaixo, né, lá no paraíso, e Deus foi lá e procurou saber o que era, e descobriu que o Adão viu os animais aos pares e ele estava sozinho. Então, um vídeo ele diz uma coisa, num outro vídeo ele diz outra. Em um outro vídeo ele diz que a família é perfeita, só se for dele, porque a minha não é. E até hoje as receitas que ele deu, eu não consegui transformar a minha numa família perfeita. Ele disse que a família é perfeita, e até quem não pode constituir família, está querendo constituir família. E que a família é tão perfeita que nós não percebemos, e que o problema são os parentes. A nossa família é perfeita, os outros, os parentes, são que não prestam. Irmãos, eu discordo disso. É jogar uma carga, então, sabe, transferir a carga para os parentes. Eu quero lhes mostrar, então, a diferença do que acreditam e esperam do casamento, aquele primeiro povo de Deus, o povo da primeira aliança, que é diferente do pensamento do Ocidente. Então eu não vim aqui trazer uma receita para bolo, faça isso, faça aquilo outro. Eu vim trazer aqui algumas dicas daquele povo, que foi o povo da primeira aliança. Por que eles se casam? O que há no casamento deles? O que acontece em termos de usos, de costumes? O que acontece dentro da tradição do povo de Israel e que pode nos ajudar na questão do casamento? E Israel foi a primeira nação constituída a ser povo de Deus, a cultuar, a servir e a testemunhar o nosso Deus. Eu estou falando de um povo que foi escolhido a dedo por Deus. Deus vai lá, separa um homem, dá todas as diretrizes, vai conduzindo todos os detalhes. E quando esse povo estava já se sentindo extremamente orgulhoso, Deus os leva para o Egito, né? Para humilhar, para provar, para saber o que estava no coração deles. Depois Deus tira eles, leva para o deserto, para que eles pudessem ter um relacionamento pessoal com Deus, distanciado de tudo, para que eles pudessem reaprender a servir ao Senhor, o povo de Deus. E lá eles casam. E para o judeu, casar significa de fato deixar pai e mãe e se unir a alguém como uma só carne. E a prova disso está no contrato de casamento que só o homem assina. Você sabia disso? O contrato de casamento de um judeu chama-se ketubá. Ketubá no hebraico é o contrato de casamento. E ele é um contrato unilateral, onde há os dados de ambos, do noivo, da noiva, dos pais do noivo, dos pais da noiva, mas só o noivo assina. Ketubá é assinado diante de 2 advogados, e nele o homem se compromete a dar à mulher amor, casa, comida e roupa lavada. Casa, comida e roupa lavada. Já sabem de onde é que vem o ditado agora, né? Vem da Ketubá. Então, o homem se compromete juridicamente a amar e sustentar a sua esposa. E por que só ele assina? Por que ela não assina? Ela entra no casamento de mãos vazias? Não. Sabem por que ela não assina?
E agora eu tenho pena de vocês, mulheres, porque a mulher entra com tudo. Quando uma mulher judia sai de casa para casar, ela abre mão de tudo. O que Rebeca levou da sua casa, vocês lembram? A não ser aquilo que ela havia recebido de quem? Do Eleazar, que era o servo do Abraão. Então, ela entra com tudo. No casamento judaico antigo não existe essa ideia de ser feliz, de realizar sonhos, daquela pompa toda, né? Toda mulher sonha em entrar na igreja vestida de branco, aquela música tocando, todo mundo olhando para ela, aquele negócio todo, aquele negócio mágico. Existe isso. O glamour está apenas nas festas, mas o negócio é muito sério. A mulher entra para dar tudo. Ela é o ponto de equilíbrio entre o marido e a casa, entre o marido e os filhos, entre o marido e as obrigações do casamento. Eu sei de uma história que um grande empresário estava com o filho morando fora do Brasil, e ele passando sérias dificuldades financeiras, e o filho fora mandou uma carta para o pai, e embaixo estava assim: papai, mande dinheiro, né? E aí ele pegou aquela carta e chamou a mulher e disse: olha aí, ó, o que teu filho pensa que eu... É só dele, é só dela, não é dele, né? O que teu filho pensa que eu sou algum empregado, me mato de trabalhar para ele ficar curtindo lá fora do país, e depois ele manda uma carta me dizendo: papai, mande dinheiro, o que ele está pensando? Ela disse: meu bem, deixa eu ver essa carta, por favor. Ela olhou assim e disse: não é assim que está escrito. Está escrito aqui: papai, mande dinheiro. Ela é a responsável pelo equilíbrio da casa, das relações. Ela não entra sonhando em ser feliz, em satisfazer os seus sonhos pessoais. Casamento judeu não é para isso. Ela não espera uma vida sexual onde todos os seus desejos e fantasias serão realizados, aonde a coisa vai ser o boom da história. A mulher judaica tradicional tem propósitos muito bem definidos para o casamento, assim como o homem também tem propósitos muito bem definidos para a vida dois. E estes propósitos estão muito bem fundamentados em princípios da fé que eles professam. O marido é obrigado a amar, a sustentar a esposa, é obrigado a dar tudo de si para que esse relacionamento tenha sucesso. E vocês sabem o que está no coração deles quando eles resolvem dizer sim um para o outro? O desejo de agradar e servir a Deus. Será que nós temos essa ideia aqui no Brasil, que casamento serve para nós agradarmos e servirmos a Deus? Os antigos judeus contam que a maior alegria do casal era passar por um portão especial depois da roupá. O que é a roupá? A roupá é aquela tenda, todo muito parecido com isso aí, onde eles ficam embaixo. Aquela tenda especial é onde se realiza a cerimônia. Isso é chamado de roupá. E por que eles têm que passar ali por debaixo? Porque ali está representando o novo lar do casal. Enquanto nós estamos assistindo de longe, na cabeça deles, eles estão aqui, ó, debaixo da roupá, e dizendo: quando nós sairmos daqui, nós não seremos mais os mesmos. Nós teremos uma nova vida, teremos responsabilidades uns para com os outros. E quando saíam da roupá, os casais iam ao templo e passavam pelo portão dos noivos, um portão de cristal denominado Shar Abatani, que significa que eles estavam deixando tudo para trás e entrando numa nova vida. Essa nova vida estava debaixo da vontade de Deus, e por isso eles iam ao templo agradecer a Deus. Pergunta: quantas vezes nós agradecemos a Deus pela esposa e pelo esposo que Ele nos deu? Quantas vezes nós estivemos na igreja pensando nisso, na bênção de Deus sobre as nossas vidas? Essa nova vida, então, debaixo da vontade de Deus, exigia um ato de gratidão. Isso era tão importante para eles que até hoje, vocês sabem que todas as vezes que tem um casamento judeu, o noivo quebra uma taça de cristal com os pés. Tem muita gente que acha bonito isso, né? Mas não sabe qual o significado. A quebra da taça é uma triste lembrança. No momento da destruição do templo, o povo chorou
e os noivos choraram pela destruição da Sharabatani. Por isso, o noivo quebra a taça num ato de fé, pedindo a Deus que reconstrua o templo e aquela alegria volte. Antes da noiva entrar na roupa, o noivo a cobre com um véu, simbolizando a superficialidade da beleza diante das outras qualidades mais importantes. Preste atenção, no casamento judaico a beleza não é tão importante. As qualidades, as virtudes que essa mulher tem são muito mais importantes. Isso vem da tradição de que Rebeca se cobriu quando chegou diante de Isaac, e ela estava ali se guardando, mostrando todo o seu pudor, todo o seu respeito para com aquele que seria a sua outra metade. Nesse momento, a noiva entende que não terá mais olhos para outras coisas, e sim para o marido e para o casamento. Será que nós temos essa ideia dentro das nossas casas? Isso parece tão distante de nós, da nossa cultura, mas isso frustra os nossos sonhos, as nossas ideias de querer glamour, de querer ter um negócio pomposo, fora do normal. E por não termos isso, o que acontece? Tristeza, reclamações. E aqui eu tenho uma coisa para dizer para você: quem entra no casamento esperando realizar algum tipo de sonho e ser feliz, corre muito risco de ter no final da vida uma grande depressão. Que os motivos são apresentados nas Escrituras são completamente diferentes da nossa cultura ocidental. Aquela mulher, quando ela entra nesse relacionamento, ela entra consciente, está praticando um ato de submissão, lembrando do que foi dito a Eva: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Não significa que Eva tenha cometido um pecado maior do que o pecado de Adão. É preciso entender que numa composição de duas metades, uma metade deve comandar, deve liderar, deve prestar contas. Eu penso que Deus foi assim muito severo, muito rigoroso conosco os homens. Porque quando ele faz essa analogia, ele coloca o marido na posição de Cristo e coloca a esposa na posição de igreja. Cristo é perfeito, a igreja é cheia de falhas, cheia de problemas, cheia de pecado. Então isso significa que nós temos que ter um cuidado maior com a parte mais frágil. E mais, nós vamos ser cobrados por aquilo que acontece dentro da nossa casa. E se você é pastor que nem eu, está pior. Você vai prestar conta não só da esposa e da família, como vai prestar conta da igreja também. Tenha pena de ti. Agora, precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele é um Deus de autoridade, de ordem, de disciplina. E na sua soberania Ele determinou que essa liderança, essa responsabilidade de dar contas diante dEle, cabe ao homem. O véu também significa que mesmo em meio às dores de parto, a mulher de coração desejaria casar e ter filhos. Mulher é um negócio interessante. Você já prestou atenção? Se você tem filho, a mulher, quando você dá perto dos 15 já, ela começa a arrancar esse negócio aqui. Aí bota um salto alto, fica andando já de tobogã. Mulher é interessante. Tem essas nuances que nós homens não entendemos. Mas naquele momento Deus estava dizendo para Eva: olha, em meio a dores, a dificuldades, tu vais ter filhos. E aquilo não era uma palavra só para aquela mulher Eva, era uma palavra para todas as mulheres. Vocês sentiram dores quando tiveram filho? Para todos vocês. E é um negócio que a gente pode até não entender, mas dentro desse ponto aqui, mesmo com todas essas dores, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo entendendo que vocês teriam que ter submissas, mesmo entendendo que vocês nasceram com uma metade só, precisam de uma outra metade, como o homem também precisa da sua outra metade, mesmo assim vocês desejariam com todas as forças ter essa outra metade. Numa relação de aliança até que a morte os separe. Por isso que as alianças no casamento judaico são colocadas no dedo indicador.
não são colocadas no quarto dedo, como aqui no Ocidente, principalmente no nosso país. Aí quando você vai olhar a explicação, alguns dizem, não, é porque neste dedo passa uma veia que vai direto ao coração. Os judeus colocam as alianças no dedo indicador da mão direita, considerando que esse dedo é capaz de fazer tanto o bem quanto o mal. Também lembra o dedo de Deus escrevendo as leis e as normas para o seu povo. Então notem que é tudo completamente diferente daquilo que nós vimos e ouvimos até aqui. Cuidado, que talvez você vai ler por aí, né, na internet, que esse dedo era considerado um dedo mágico. Negativo, isso é a parte da Cabala. A Cabala é a parte mística do judaísmo, e é a Cabala que acredita nisso. Mas os judeus ortodoxos, eles acreditam que esse dedo, ele indica que você é capaz de fazer tanto bem quanto mal. Que foi o dedo que Deus usou para apresentar as leis ao seu povo. Essas ideias místicas que a Cabala apresenta para nós têm confundido muitos pastores e líderes. Algumas coisas têm sido colocadas dentro das nossas igrejas como se fosse costume de Israel, e na realidade não são. A Cabala é como o espiritismo judaico. E por último, queridos, o dia do casamento era um pequeno Yom Kippur. O que era o Yom Kippur? O Yom Kippur era o dia da expiação, era o dia do perdão, era o dia em que os judeus se reuniam para receber o perdão de Deus. Por isso que no dia do casamento os noivos jejuam, simbolicamente eles recebem o perdão de todos os seus pecados ali, de tudo que fizeram errado. Tudo que eles fizeram errado naquele momento do casamento é deixado para trás. Permanecem apenas as coisas boas. Sabe o que eles dizem? A minha vida passada, os meus erros do passado não devem ser colocados sobre os ombros daquele ou daquela que vai viver comigo a partir daqui. Irmãos, quantos problemas nós temos no casamento por coisas que nós trazemos lá do passado? Tem marido que compara a esposa com a mãe, não porque a mamãe fazia assim, ou o papai fazia assim, porque lá na nossa casa era assim. Eles esqueceram que agora é uma nova vida, uma nova... Eles não entraram na roupa. Nós tiveram estar ali dispostos a começar uma nova vida a partir dali. Um dia, o pastor estava aconselhando um casal e eles haviam brigado porque ela havia salgado a comida. A comida estava salgada. O pastor perguntou, só por isso? Mas estava muito salgada, ele disse. Ela olhou para o pastor e disse assim, pastor, foi só uma vez. Ele disse, mas salgou, não salgou? Nós somos assim. Irmãos, a partir do casamento, todas as coisas se fazem novas. Os erros são deixados para trás, para não prejudicar o relacionamento. Nós não podemos descarregar o nosso passado sobre os ombros de quem não tem culpa daquilo que fizemos errado, daquilo que sofremos nas nossas casas. Irmãos, eu poderia falar aqui horas sobre a maneira de como os sábios judeus veem o casamento, mas o tempo é curto e eu quero chamar a atenção dos irmãos para um ponto muito importante. O casamento judaico ele é puramente racional e não emocional como o nosso. Isso é extremamente importante, porque a nossa relação ela é puramente emocional, quando deveria ser puramente racional. A relação de Deus para conosco é uma relação puramente emocional. Se fosse emocional, ele não teria imolado Cristo na cruz do Calvário. E o que é interessante, se você leu Isaías 53, ainda diz lá que a Deus agradou o quê? Moê-lo. Sabe o que é moer? Já tomou caldo de cana aqui? Vê como é que fica depois, né? Tira o caldo, que fica o negócio moído lá. Agradou a Deus, foi prazeroso para ele fazer aquilo, porque ele estava realizando um ato de amor. Irmãos, eu sei que o livro de Cantares, ele é pouco usado na igreja, talvez por ser o livro mais erótico da Bíblia, mas e por isso ele acaba ficando restrito a dias especiais como este, como encontro de casais.
Mas preste atenção, o texto diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Agora, o selo traz a ideia de uma marca, de algo que é feito para lembrar de algo ou de alguém. E parece que depois que nós recebemos o álbum, nós olhamos as fotos do casamento, depois que vem os primeiros filhos, nós esquecemos de tudo que foi dito, o compromisso. Tá? Quantos esposos não têm a preocupação de colocar realmente sustento dentro das suas casas? Quantas esposas preferem alimentar a sua própria carne, ficar até um pouco mais tarde na cama do que dedicar momentos, tomar um café da manhã com o seu esposo todos os dias, preparar as coisas para ele? A minha avó, por parte do meu pai, eu não a conheci. Mas um dia eu estava perguntando do meu pai como é que era o relacionamento deles. E meu pai me disse assim: aquilo que era responsabilidade da sua avó, seu avô nunca colocou o dedo. E aquilo que era responsabilidade dele, ela nunca colocou o dedo. Eu perguntei: pai, eles foram felizes? Seu avô era um homem muito duro, meu pai disse. Pareciam que eles não se amavam. Mas minha avó morreu poucos dias depois da morte do meu avô. E quando meu pai relatou a morte dela, ele disse que ela entrou no quarto e mandou chamar os filhos, e abençoou cada um deles, e pediu que eles saíssem, e logo em seguida ela morreu. Quando ela foi dada como morta, perceberam que ela estava com a mão fechada, e quando abriram, havia uma foto 3x4 do meu avô nas mãos dela. Acho difícil termos relacionamentos assim nos dias de hoje. O selo traz a ideia de algo que foi feito para marcar, e para marcar para sempre. Por isso, ela diz ao noivo para pô-lo como um selo no seu braço. Me coloque como um selo no seu braço, como um selo no seu coração. O selo diz ao noivo para ele não esquecê-la. E vice-versa. Assim como Deus não se esquece dos seus jamais, estamos gravados no coração dele. O selo também denota a autoridade. Existe uma metade que dirige. Não é humilhação, mas alguém precisa tomar as rédeas, ter as responsabilidades. Alguém precisa prestar contas do lar. Na antiguidade, os reis colocavam em seus decretos e vinha com um anel. Irmãos, Deus nos concedeu o seu Espírito como uma marca de autoridade, como aquele que vai interceder por nós diante de Deus, como aquele que pode nos ajudar nas nossas fraquezas conjugais. O selo também indica que nós somos exclusivos. O selo indica exclusividade. O que ela está dizendo para ele? Coloque-me como alguém exclusivo na sua vida. O casamento deve nos fazer pensar nisso. Irmãos, coração na Bíblia não é isso aqui. Isso aqui é ideia recente. Coração nas Escrituras é isso aqui. Coração para o judeu é mente. Coloque-me como selo aqui, na sua mente. Pense em mim e traga 24 horas do seu dia na sua mente. Procure dar o melhor. E todas as vezes que nós estudamos essa questão da mente, na Bíblia a mente envolve atitudes corretas de impacto moral, espiritual, emocional e psicológico, que deve habitar as nossas almas. Devemos estar dispostos a honrar ao Senhor e o nosso cônjuge em todas as coisas. E o cordão de 3 dobras? Um dia alguém percebeu que uma dobra era muito frágil, se quebrava com facilidade, e começou a colocar mais de uma dobra. Descobriu-se
que 3 dobras era suficiente para segurar todas as coisas. Salomão começou a construir a ideia de um companheirismo sólido nas relações, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Quando ele diz, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém daquele que estiver só. Aí ele vai dizer uma coisa, né? Que na noite de frio, você imagina você sozinho? Se você não tem um lençol de couro, de costela, é difícil. E pior, se você estiver naquele quadro de Isaías. Isaías diz que chegaria um dia que a cama seria curta e o lençol pequeno. Sabe aquele lençol que você cobre a cabeça e descobre o pé? Você já passou por essa experiência? Eu fui para uma pescaria uma vez e eu havia esquecido meu lençol e me conseguiram. Só que o sujeito tinha 1,60 m e pouco. Então quando eu cobri a cabeça, os pés ficavam de fora. Um frio danado daqueles, e eu não conseguia. Eu lembrei do texto de Isaías. E aí Salomão diz, olha, ai daquele que estiver só numa noite como essa. Se você tem o seu lençolzinho de couro e de costela, né, dá para chegar junto, se aquenta, os dois se aquecem. Salomão então, ele repete aqui a ideia de Gênesis, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Ter alguém do lado, ter alguém como referência, ter alguém com quem nós podemos contar é essencial para a vida. Todos nós precisamos de alguém para nos ajudar diante das lutas, das adversidades, diante das quedas e diante das derrotas da vida. A vida não é só vitória. A solidão não é algo positivo para ninguém no que se refere à vida sentimental. É sábio associar-se a bons companheiros. É sábio escolher bem. Na vida conjugal, nós precisamos de uma terceira dobra que nos ajude e fortaleça na hora da angústia, na hora da dor. E o segredo não está na primeira nem na segunda dobra, né? O segredo não está no esposo, na esposa. O segredo está na terceira dobra, que é Cristo. Deus sabe como funcionamos. Foi Ele quem nos fez. O relacionamento frio e frágil pode ganhar cor, sabor e visibilidade. Vocês lembram onde? Jesus é convidado para um casamento em Caná da Galileia. Lembram dessa história? E naquele período da história, o que mantinha a alegria do casamento? Era o vinho. E o casal havia providenciado pouco vinho, havia convidado demais, ou então gente que bebia muito. O vinho acabou. E no que acaba o vinho, o que os noivos deveriam fazer? Despedir os convidados, passar uma vergonha tremenda, juntar o lixo e acabar a festa. Mas Jesus estava lá. E aí ele transforma a água em vinho. Ou seja, todo projeto humano sem a presença de Jesus está afadado a falir. A presença dele no casamento, no relacionamento, é que vai trazer cor, é que vai trazer sabor, é que vai trazer visibilidade. Só Jesus pode restaurar e dar uma nova disposição para voltarmos a amar e viver dias melhores. O que fazer para melhorar o nosso casamento? Diante de tudo que eu falei, talvez seja difícil lembrar, mas preste atenção. Apague a ideia de um conto de fadas, cheio de pompas e emoções, que apenas nos ilude. Não pense que você casou com alguém perfeito e que essa pessoa teria todas as condições para fazer você feliz em todos os momentos da sua vida. Isso não existe. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, e elas começam no casamento. Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, o que eu quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Se você não consegue viver sem preocupação, casa. O que Paulo diz. Irmãos, todas essas dificuldades é consequência do pecado. Na maioria das vezes a vida é dura, ela é madrasta para alguns de nós. Ela não tem sentido, ela faz careta. Agora, pense nisso, apague esse sonho, quando te falo. Pense que Deus lhe deu alguém para você servir ao lado dessa pessoa. Segundo, busque as razões e motivações corretas. Lembre-se dos nossos pais bíblicos, que mesmo com toda aquela bagagem espiritual, eles falharam, mas eles não desistiram. Eles continuaram firmes.
Terceiro, que o meu e o seu objetivo último seja agradar e servir ao Senhor em obediência, a começar pela vida conjugal. Uma das razões pelas quais os noivos judeus jejuam é para evitar que eles bebam bebidas alcoólicas e assim façam votos insinceros. Interessante isso. Os noivos judeus, eles não podem beber nada de bebida alcoólica antes de dizerem sim. Para quê? Para que eles não cheguem lá movidos pelo álcool. Os votos do casamento exigem lucidez, não é algo emotivo que passa a ser tomado de qualquer jeito. Para os sábios rabinos, a entrega da lei foi como um casamento entre Deus e Israel. Nós aqui no Ocidente não temos esse tipo de visão, mas Deus ali estabeleceu uma aliança e entregou a Israel uma monachá, que é uma herança eterna. Monachá em hebraico significa herança. Nós nascemos como uma meia alma e nos tornamos uma alma completa quando casamos. Pense nisso. Não é bom aos olhos de Deus que alguém viva só. Por isso, deixará o homem pai e mãe, se unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma alma completa deve, sobretudo, viver para agradar a Deus, não movido por emoções, mas que a palavra dele esteja esculpida em nossos corações, assim como ele entregou a palavra esculpida em pedra para Israel. O casamento deve glorificar a Deus. Esse é o objetivo de todos esses ensinos. Eu sei que vocês já leram e ouviram muita coisa sobre vida conjugal, mas eu não tenho uma receita perfeita. Mas eu pedi a Deus para que ele me desse algo sólido da sua palavra para deixar para vocês. Eu creio que os princípios do povo da primeira aliança devem nos ajudar e melhorar a manter o nosso casamento e as nossas relações, para que elas sejam, entre aspas, mais felizes. Sem sentimentos mundanos, sem emoções ilusórias, mas unicamente para agradar ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que o meu e o seu casamento seja vivido a partir daqui para agradar ao Senhor. E se nós buscarmos agradar ao Senhor, certamente nós vamos agradar o cônjuge, nós vamos agradar aqueles que estão à nossa volta, nós vamos ser referencial para aqueles que vão estar próximos a nós e eles vão ver que há uma diferença naquilo que fazemos. Deus nos abençoe. Amém.